Oi, Psi! Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutora em psicologia na área de avaliação psicológica. E esse vai ser um vídeo de pré-treino ou pós-treino para quem está estudando sobre o código de ética profissional do psicólogo. Isso significa que esse conteúdo é somente em caráter de revisão de provas ou de relembrar alguns conceitos para se aprofundar de fato naquilo que o código de ética nos traz. Se você precisa aprender de fato o código de ética, é fundamental que você acompanhe a nossa série aqui do canal, que vai destrinchar ponto por ponto de todo o código de ética. Então nós temos 5 videoaulas específicas falando desde a apresentação, princípios fundamentais, das responsabilidades e das disposições gerais. Nesse vídeo aqui é somente um resumo bem resumido daquilo que a gente vai detalhar na outra série. É para você que tem pouco tempo, precisa revisar e aprender o fundamental para fazer uma prova ou para resumir aquilo que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. Combinado? Então, sem mais demoras, vamos para o Código de Ética. O nosso Código de Ética Profissional do Psicólogo foi publicado em agosto de 2005. É verdade. Então, desde 2005 não há atualizações no que diz respeito ao conteúdo do nosso Código de Ética Profissional do Psicólogo. Esse código é, então, constituído lá na página 4 por informações que vão dizer respeito sobre essa resolução, intitulada Resolução CFP número 010 de 2005. Então, o número 10 e seguido do ano de publicação, certo? Que foi publicado no dia 27 de agosto de 2005. Na apresentação, nós temos algumas informações que nos ajudam a entender qual é a finalidade de um código de ética. Então, começa falando sobre que toda profissão vai se definir a partir de um corpo de práticas que busca atender essas demandas sociais, norteadas por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que vão garantir a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Então, que cada profissão precisa ter o seu código de ética. E que esse código de ética, então, vai estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela sua respectiva categoria profissional e pela sociedade. Procura, então, fomentar autorreflexão individual e também sobre a sua prática, responsabilizando pessoal e coletivamente as ações e as consequências do exercício profissional. Então, a finalidade primordial de um código de ética não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social da categoria. Então, é fundamental que cada profissão, cada categoria profissional tenha o seu código de ética específico, se orientando por princípios, por deveres, por responsabilidades, que vai ser a configuração que a gente vai ver aqui no nosso código de ética. Então, além disso, o que a apresentação nos traz e que vale a pena destacar? Sobre seu alinhamento com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os aspectos socioculturais, mas que, apesar disso, ele não pode ser visto como um conjunto fixo de normas e imutável no tempo. Então, as sociedades se transformam e as profissões também. E isso exige, então, uma reflexão contínua sobre o próprio código de ética que nos orienta. Então, ainda que o Código de Ética não tenha sido atualizado desde 2005, outras resoluções normativas são disponibilizadas pelo Conselho Federal de Psicologia no sentido de nos ajudar a entender como nós devemos orientar nossa prática em situações específicas, acompanhando então essas transformações sociais, certo? Que esse código de ética, ele se pautou por princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidos pelos psicólogos, e que busca então valorizar princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação dos psicólogos com a sociedade, profissão, entidades profissionais e ciência, abrir espaço para discussão pelo psicólogo dos limites e interseções relativos aos direitos individuais e coletivos, de contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a sua crescente inserção em contextos institucionais e equipes multiprofissionais, que busca estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em suas práticas particulares. Então, os principais dilemas éticos, eles não se restringem a práticas específicas. E com isso, então, o Código de Ética, ele vai apresentar os nossos princípios fundamentais,
Então, nós temos 7 princípios no total. E esses princípios vão ser, então, grandes eixos que vão orientar a nossa prática em todos os contextos e que vão nos ajudar a entender melhor futuramente quais são as nossas responsabilidades e o que advém se a gente não cumprir tais responsabilidades. Então, primeiro, a gente tem que basear o nosso trabalho no respeito e na promoção de liberdade, dignidade, igualdade e integridade do ser humano, alinhando-se novamente à Declaração dos Direitos Humanos, e que o nosso trabalho vai visar promover saúde e qualidade de vida de pessoas e coletividades, contribuindo para eliminar quaisquer tipos de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. A gente precisa atuar com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. A gente precisa também atuar com responsabilidade por meio de um contínuo aprimoramento profissional, que a gente precisa contribuir para promover a universalização do acesso da população às informações, conhecimento da ciência psicológica, os serviços e padrões éticos da profissão. A gente precisa zelar para que o nosso exercício profissional seja realizado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo ali aviltada, ou seja, que esteja sendo depreciada, caluniada, enfim. E, por último, o psicólogo vai precisar considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando sempre de forma crítica. Em sequência, temos a seção das responsabilidades do psicólogo. Quais são os principais artigos que a gente vai destacar? O artigo 1º, o artigo 2º e em seguida a gente vai definir alguns outros. Então, no artigo 1º, estabelece quais são os nossos deveres fundamentais enquanto psicólogos. E aqui eu destaco assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais a gente esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Outro dever que eu destaco é estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário dos serviços. Outros artigos relevantes são esses que vêm em uma sequência, Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo, informar a quem de direito resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para tomadas de decisão que afetem o usuário ou beneficiário, orientar a quem de direito sobre encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer sempre que solicitado documento pertinentes a bom termo desse trabalho. Além disso, é importante zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e formas de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste código. Esses são os destaques que eu faço no primeiro artigo. Já no segundo artigo, vem nos dizer o que é vedado, ou seja, o que a gente não pode fazer. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, algo que se alinha ao primeiro princípio que a gente tem enquanto psicólogo. Outro a linha, que eu destaco. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quanto do exercício de suas funções profissionais. Próximo que eu destaco, ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais, emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica, interferir na qualidade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Aqui, estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais, profissionais, atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais é outro tipo de proibição que eu também destaco como sendo relevante para que a gente possa se lembrar. Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação de forma a expor grupos ou organizações. Então, de forma geral, o artigo 1º e o artigo 2º são os artigos mais importantes, na minha opinião, das responsabilidades do psicólogo e que vale a pena a gente ler com atenção todos os itens que estão inseridos nesses dois artigos principais. Agora eu vou selecionar aqueles outros artigos que eu acho que é relevante a gente lembrar sempre na nossa prática profissional, enquanto estudantes de psicologia ou pessoas que estão, ou profissionais de psicologia já estudando para concursos. Então, no artigo 4º, ele é um artigo
importante porque vai falar sobre fixar a remuneração. Então, a gente precisa levar em conta a justa retribuição aos nossos serviços e as condições do beneficiário ou usuário, estipular o valor de acordo com as características da atividade e comunicar essa pessoa antes do início do trabalho e assegurar a qualidade desses serviços oferecidos independentemente do valor acordado. O artigo 5º também é importante porque fala quando a gente participar de greves ou paralisações e a gente precisa manter as atividades de emergência, que a gente precisa fazer uma comunicação prévia dessa paralisação aos usuários ou beneficiários do nosso serviço. Outro artigo que eu destaco é o artigo 9º. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenha acesso no exercício profissional. E aí o artigo 10, ele complementa falando que a gente pode, em situações de conflito, a gente pode decidir pela quebra de sigilo baseando a nossa decisão na busca do menor prejuízo. Então, em caso de quebra de sigilo, o psicólogo deve restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Não todas as informações, somente aquilo que for fundamental. Outro artigo importante é o artigo 15, que fala que em caso de interrupção do trabalho do psicólogo por quaisquer motivos, ele deve zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Então, aqui estabelece o que o psicólogo deve fazer em caso de demissão ou exoneração, em caso de extinção do serviço de psicologia. E, ao realizar estudos, outro artigo 19, que a gente não vai divulgar, ensinar, emprestar ou vender a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. E algo muito importante para os dias atuais é o artigo 20, que vem nos dizer que o psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente, que ele precisa informar seu nome completo, CRP e número de registro, fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Então, a gente não pode se intitular de especialista, de mestre, doutor, se a gente não tem os títulos respectivos nessas áreas. Então, uma coisa, como eu disse na nossa série, né, que a gente destrincha todo o código de ética, uma coisa é as pessoas se referenciar a nós como sendo doutor fulano de tal. Outra coisa é a gente se intitular sem ter. Então, o que as pessoas falem é só uma questão de reconhecimento social, mas nós, ao nos posicionarmos, seja nas redes sociais, seja presencialmente nos nossos atendimentos, a gente só pode nos identificarmos enquanto os títulos que a gente possua. Divulgar somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidos ou regulamentados pela profissão. A gente não pode utilizar o preço do nosso serviço de forma como propaganda, não fazer previsão taxativa de resultados, não fazer promoção em detrimento de outros profissionais, não propor atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias e não fazer divulgação sensacionalista das atividades profissionais. E por fim, a última seção do nosso código traz as disposições gerais. No caso em que houver transgressões dos preceitos do código, a gente tem a infração disciplinar e a gente pode sofrer alguns tipos de penalidade. Quais são elas? Advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias e cassação do nosso exercício profissional. Que dúvidas em relação ao nosso código e casos omissos vão ser resolvidos pelos Conselhos Regionais de Psicologia e, quando pertinentes, pelo Conselho Federal de Psicologia. Esse foi o nosso Código de Ética Profissional com os destaques das partes mais importantes e fundamentais que eu acredito ser relevante para os nossos estudos e para a nossa atuação profissional. E aqui, novamente, sem desconsiderar toda a complexidade e as informações que esse dispositivo nos traz. Se neste vídeo nós comentamos de forma muito breve sobre o nosso Código de Ética Profissional do psicólogo, desde a apresentação até as disposições gerais, passamos por destaques em relação aos principais artigos e informações que a gente precisa revisar e levar para a nossa prática ou para os nossos estudos. Tem algum artigo do Código de Ética que eu não destaquei, mas que você acredita que é fundamental que outras pessoas saibam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o seu ponto de vista a partir dessa leitura. Como eu lembrei, esse vídeo é somente uma revisão. Para você aprender de fato o Código de Ética, é importante que você assista a nossa série completa sobre o Código de Ética Profissional do psicólogo em 5 videoaulas, cada uma especificando tópicos específicos do nosso código. Combinado? Se você tem dúvidas em relação ao conteúdo do Código de Ética, além de assistir os vídeos da nossa série, você pode deixar aqui nos comentários. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu curtir aqui, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo, nosso canal, com outros colegas que você acredita que possa se beneficiar
com esse conteúdo. Conto com a sua ajuda para que a gente possa continuar crescendo e levando a psicologia a cada vez mais estudantes e profissionais da nossa área, para que a gente possa fortalecer a nossa profissão a partir do desenvolvimento de recursos pessoais, dos nossos hábitos de estudo e um exercício de excelência. Nos vemos em breve!